Boa noite, seja bem-vindo ao Alerta Portugal. A semana passada, uma avó foi detida no distrito de Évora por abusar da neta e expô-la sexualmente a pretendentes. É um caso recente que nos leva ao crime que vitimiza menores e que deixa marcas para o resto da vida. Atualmente, com maior visibilidade na sociedade portuguesa, que a APAV explica com as polémicas dos abusos sexuais na Igreja Católica. A dureza de um crime que em Portugal parece continuar a aumentar. Uma em cada 5 crianças é ou foi vítima de abusos sexuais. Esta noite é por isso o tema que está em cima da nossa mesa no Alerta Portugal. E esta noite connosco, a doutora Rita Montalvão, muito obrigada. Prazer em estar connosco, é advogada, e também a doutora Isa Silvestre, que é psicóloga. Doutora Isa, é por si que eu quero começar e quero perceber, afinal, estes dados. Estamos em 2023, o ano começou com muitas denúncias, todos os casos que acabaram por vir ao conhecimento de todos em cima da mesa e da atualidade nos abusos da Igreja Católica, leva-nos a crer que durante muitos anos todos eles estiveram silenciados. Boa noite, Andreia, obrigada pelo convite. Este é um tema que nos causa a todos nós muita revolta, muita raiva, muita repulsa. É um tema que nos toca a todos nós porque, de facto, é importante protegermos as nossas crianças. Por um lado, esta questão da Igreja Católica veio tornar aqui possível haver várias denúncias, como ouvimos nesta reportagem, mas temos que ter este alerta bem presente e interiorizar que estes abusos sexuais estão nas 4 paredes. São dos cuidadores, na maioria das vezes, sejam os pais, sejam padrastos, sejam avós, até mesmo muitas vezes, como também ouvimos na reportagem, estão em cuidadores na escola, não é? Educadores, auxiliares, pessoas que as crianças sentem uma relação de confiança, e é muitas vezes assim que os abusadores começam, pelo toque, pela carícia, pelo conforto, pela proximidade afetiva, e que faz com que a criança não se sinta que esta é uma relação de confiança e como é que ela vai interpretar isto como sendo errado. E este é o nosso papel de educadores e de estarmos atentos na nossa sociedade, alertar as crianças para estes perigos. O que é o toque? O que é a carícia? O que é desajustado na relação familiar entre os netos e os avós, até mesmo com padrastos, primos, irmãos mais velhos, enteados, até mesmo com os pais, porque efetivamente isto existe e é assim que a Andreia começa a reportagem de hoje, de uma avó. Portanto, há de facto esta proximidade, esta questão dos abusos sexuais está nesta proximidade afetiva, porque a criança, acima de tudo, quer se sentir protegida e amada. Esta é a questão e é por aqui que começamos. Onde é que começa este abuso? Doutora Rita, percebermos consigo onde é que começa este crime e que crimes são estes que estamos a falar? Boa noite, Andreia, obrigada pelo convite. Estes crimes começam pela prática do ato sexual de relevo. Vêm todos tipificados no Código Penal, são vários, portanto é difícil... Não falamos apenas de um crime? Não, existem várias formas de praticar este crime, eles estão tipificados no Código Penal do artigo 161 ao 177, mas falando aqui nos mais comuns, um deles é o do 171, que é a prática de ato sexual de relevo contra menores até aos 14 anos. Depois temos prática de ato sexual de relevo com menores entre os 14 e os 18 anos, neste caso menores dependentes ou especialmente vulneráveis, por exemplo, que estão doentes, que estão acamados, que não têm capacidade para se defender. E depois temos também o ato sexual com menores entre os 14 e os 16 anos. Portanto, são várias as tipificações que a lei tem hoje em dia. Isto origina penas também elas diferentes? Sim, cada crime tem penas diferentes, sendo que no máximo as penas para estes crimes são 10 anos, pese embora também possa haver o cúmulo jurídico. E o cúmulo jurídico significa o quê? Na maior parte destes casos, o abusador sexual não pratica o crime uma única vez, pratica de forma repetida. Cada vez que repete, é um crime. Por isso nós temos situações em que por 4 ou 5 vezes que o abusador praticou o crime, foi condenado a 16 ou 18 anos de prisão, ou, em alguns casos, infelizmente, em que a prática é muito reiterada, até aos 25 anos. Ora, e temos aqui este caso que acabamos de ver, doutora Isa, esta avó que abusava da neta, e aqui a minha questão é, a neta foi entregue a uma instituição, a partir daí, como é que em Portugal se trata este tipo de abuso e como é que esta criança será acompanhada? Essencialmente tem que haver primeiro, olhando para a pirâmide de Maslow, é importante conseguirmos que a criança esteja aqui segura,
estar num ambiente, num espaço seguro é essencial. Depois conseguir efetivamente captar aqui a relação de confiança com a criança para que ela consiga exteriorizar todos os traumas que tem e a partir daí começar a trabalhar emocionalmente, a passar por esta dor e que já não será fácil não tendo ela uma família estruturada. Isso mesmo, sim. O que não ajuda, é assim? E claramente porque a família será sempre aquilo que nós vamos depois projetar na nossa dinâmica social e acabamos por ter aqui um ciclo vicioso altamente tóxico e sabemos também que muitos destes abusadores têm por trás, já tiveram, alguns deles, maus tratos físicos, psicológicos, até ou abusos sexuais. Portanto, de facto, é essencial garantirmos que qual é que é aqui a grande estrutura que temos que dar a estas crianças? De mostrar que não eram elas que estavam erradas, que muitas vezes, mesmo na clínica, quando trabalho com crianças que sofreram destes abusos, o que é que existe? Existe medo, existe vergonha de partilhar. Acima de tudo existe muita vergonha e depois existe a culpa. Porque na maioria das vezes, recordo-me de alguns casos clínicos que fui acompanhando, de crianças ou já que chegaram à consulta já em adultas e porque já com alguma distância do abuso, mesmo, é isso? Sim, já com alguma distância do abuso. E porquê? Porque tinham percebido que tinham sido abusadas pelos namorados, por relações de intimidade e queriam mudar. Ou seja, até me lembro de algumas expressões que usavam em consulta que eram não queriam ser como as mães, porque assistiam à violência doméstica em casa. Okay? O pai causava violência doméstica à mãe e o que é que havia? Havia isto é o normal, entre aspas, não é? O normal que é o patológico, mas era isto que conheciam e efetivamente se a mãe não fazia nada para mudar, não é? Havia o medo de serem elas a fazer elas. Havia o medo, havia havia também a falta de orientação, o que é certo e o que é errado, porque isto que a Andreia estava a questionar, agora o que é feito a esta criança que vai para uma instituição? Deixa ter as raízes, não é? É como uma casa que fica deixa... uma vez mais fora de todos os hábitos, todas as poucas rotinas que tinha construído. Desamparada. E a nossa estrutura emocional precisa, assim, primeiro precisa de amor. Nós vivemos de amor. Nós, quando nascemos, precisamos ser abraçados para sentir o colo, o carinho, o amor do cuidador, da mãe ou do pai. E o que estas crianças passam é por um desapego e um desamparo tremendo que, claro, que vai trazer consequências na vida adulta. Psicológicas, comportamentais, depressivas, uma estrutura muitas vezes antissocial. Porque, já lá vamos a essa exploração de fatores também. Doutora Rita, quero perceber aqui consigo, porque este medo que a doutora Isa nos fala, de muitos destes menores falarem, é também dos pontos em que a justiça também é mais difícil de atuar. A partir de que idade é que o testemunho de um menor é considerado válido neste tipo de processos? O testemunho é válido, não existe uma limitação de idade neste tipo de crimes. É evidente que a criança precisa de já saber falar e pelo menos expressar de alguma forma aquilo que se passou com ela. Isto são processos altamente dolorosos e uma das coisas que eu até queria mencionar aqui relativamente àquilo que a doutora Isa estava a dizer, peço desculpa, tem a ver com o testemunho destas crianças, ou seja, é uma coisa tão dolorosa o reviver daquele momento ou momentos ao longo de muito tempo, às vezes anos. Por isso tornou-se mandatório na sequência do processo da Casa Pia, as esclarecições para memória futura. Porquê? O que é que se pretende? Pretende-se que a criança, num ambiente mais informal, em que esteja mais à vontade perante o juiz, o Ministério Público, acompanhado da psicóloga, ou psicólogo, ou da assistente social, preste as suas declarações para não ter que as repetir constantemente ao longo do processo e muitas vezes perante pessoas que evidentemente a vão inibir, não é? Quando falamos aqui de menores que, por exemplo, ainda não tenham a capacidade de falar e de expressar muitas vezes, mas que tenha sido uma denúncia que tenha partido por algum familiar, alguém que tenha percebido, de que forma é que é analisada a situação? É sempre mais difícil para a investigação conseguir obter provas, ou seja, convinha sempre ter um exame médico, por exemplo, em algumas situações em que o ato é praticado com penetração, convém que o tal exame médico fosse realizado 24 horas depois, o que muitas vezes não é possível. Convém ver os sinais exteriores no corpo da criança, porque muitas vezes estes atos que são praticados deixam manifestamente sinais no corpo da criança. E depois testemunhos de familiares, de outras pessoas que com ela convivem. Daí a importância dos educadores e na escola estarem atentos
porque muitas vezes manifesta-se através de diferenças no comportamento da criança, porque deixa de estar atento, ou porque deixa de estar interessado, ou porque manifesta alterações da sua personalidade. Portanto, é mais difícil aí, a investigação mas não é de todo impossível. E os psicólogos têm essa capacidade também de ajudar a interpretar os sinais daquela criança. É um papel muito importante neste tipo de crime, doutora Isa, mas sobretudo criar aqui essa relação de proximidade para conseguir perceber ao certo o que aconteceu, mas essa relação de proximidade muitas vezes até então não aconteceu com ninguém. E é verdade, Andreia, muitas vezes esta relação, esta tal vinculação que falamos desde que nascemos, não acontece. E o que é que existe? Existe aqui uma rejeição constante da criança se sentir confiança, ser ajudada. E isto acaba Essa por falta ser... de confiança Sim. leva muitos a escolher o silêncio. Claramente, era aí que eu queria mesmo chegar, ou seja, a falta de confiança no adulto ou até mesmo experiências, nesta reportagem ouvíamos como esta questão dos abusos sexuais na igreja trouxe alguma identidade, porque é isto que precisamos, porque ouvimos histórias, o que é que nós sentimos primeiro quando experienciamos um trauma tão agressivo, que os traumas podem não ser só abusos sexuais, todos nós já o experimentámos, mas isto é um trauma muito agressivo, muito invasivo. Sentimos que isto só aconteceu connosco, porquê? Porque temos a culpa e a vergonha. Então, isto leva ao silêncio. Ou até nos pode parecer normal até a certa altura. Até a certa altura, aquele é o toque que temos, aquela é a relação e começamos a perceber, e todos nós que somos agora adultos, conseguimos analisar que no início tínhamos uma relação construída da nossa vida familiar e quando começamos a socializar percebemos que há famílias diferentes. Por isso é que há pouco falávamos, e muito bem, que isto vem mais tarde, a denúncia pode vir mais tarde, mas acabam por haver aqui vários fatores psicológicos envolvidos. A falta de confiança, a criança de sentir-se culpada, aquele ser apenas a realidade que ela conhece, ser algo, no fundo, esta tal relação que tem é uma relação tóxica. Nós estávamos a falar que não tem uma relação de confiança quando percebe que isto é errado, mas anteriormente tinha uma relação com um cuidador agressivo. Portanto, isto era o que ela conhecia, não é? Daquela relação. Não vai denunciar. Portanto, daí as denúncias virem muitas vezes mais tarde. Por isso é que é muito importante os outros cuidadores saberem do que é que isto existe e estarmos atentos. Efetivamente, o que é que acontece também? Quando, muitas vezes, já na adolescência ou até em idade adulta, aqui já o jovem ou a pessoa em adulta vai denunciar, também sente, quando vai à polícia denunciar, quando tem essa autonomia, sente que nem sempre é validada e valorizada e sente-se humilhada. Também acontece isto, por parte, sentir que as autoridades não valorizam e até humilham o que lhe aconteceu. Já lá vamos na segunda parte olhar também para esse processo de denúncia e dessa quebra do silêncio que muitas vezes leva estes menores a continuarem em silêncio. Volte connosco já a seguir, é uma curta pausa neste Alerta Portugal. Até já.